Parte 3: O loop do hábito 2. Dentro do prédio que abriga o Departamento de Ciências Cerebrais e Cognitivas do Massachusetts Institute of Technology, há laboratórios que contêm o que para um observador leigo pareceriam salas de cirurgia de uma casa de bonecas. Lá existem bisturis minúsculos, pequenas brocas e serras em miniatura de menos de 6 milímetros de largura, presas a braços robóticos. Mesmo as mesas de operação são muito pequenas, como se preparadas para cirurgiões do tamanho de crianças. As salas são sempre mantidas numa temperatura de 15 graus, pois um toque gelado no ar estabiliza os dedos dos pesquisadores durante procedimentos delicados. Dentro desses laboratórios, os neurologistas abrem os crânios de ratos anestesiados, implantando sensores minúsculos capazes de registrar as menores alterações dentro de seus cérebros. Quando os ratos acordam, mal parecem notar que agora há dezenas de fios microscópicos espalhados como teias de aranha neurológicas dentro de sua cabeça. Esses laboratórios tornaram-se epicentro de uma revolução silenciosa na ciência da formação de hábitos. E os experimentos realizados aqui explicam como Eugene, assim como você, eu e todo mundo, desenvolveu os comportamentos necessários para sobreviver a cada dia. Os ratos desses laboratórios esclareceram os processos complexos que acontecem dentro de nossas cabeças sempre que fazemos algo tão mundano como escovar os dentes ou tirar o carro da garagem em marcha ré. E para Square, esses laboratórios ajudaram a explicar como Eugene conseguiu aprender novos hábitos. Quando os pesquisadores do MIT começaram a trabalhar com hábitos nos anos de 1990, mais ou menos a época em que Eugene foi acometido de sua febre, eles ficaram curiosos sobre um nó de tecido neurológico conhecido como gânglios basais. Se imaginarmos o cérebro humano como uma cebola, composto de camadas sobrepostas de células, então as camadas de fora, as mais próximas do couro cabeludo, são geralmente os acréscimos mais recentes de um ponto de vista evolutivo. Quando você cria uma nova invenção ou ri da piada de um amigo, são as partes mais externas do seu cérebro que estão em ação. É lá que acontecem os pensamentos mais complexos. Mais fundo dentro do cérebro e mais perto do tronco cerebral, onde o cérebro encontra a coluna, há estruturas mais antigas, mais primitivas. Elas controlam nossos comportamentos automáticos, como respirar e engolir, ou a reação de susto que sentimos quando alguém pula de trás de um arbusto. Mais para o centro do crânio, há um nó de tecido do tamanho de uma bola de golfe, que é parecido com aquilo que se encontra dentro da cabeça de um peixe, réptil ou mamífero. Esses são os gânglios basais, um oval de células que, durante anos, os cientistas não entendiam muito bem, a não ser por suspeitas de que ele desempenhava um papel em doenças como o mal de Parkinson. No começo dos anos de 1990, os pesquisadores do MIT começaram a cogitar que os gânglios basais talvez pudessem ser essenciais para os hábitos também. Notaram que animais com lesões nos gânglios basais de repente começavam a ter problemas como tarefas com aprender a atravessar labirintos ou memorizar como abrir recipientes de comida. Decidiram fazer experimentos usando novas microtecnologias que lhes permitiam observar os mínimos detalhes, o que estava acontecendo dentro da cabeça de cada rato enquanto ele realizava dezenas de rotinas. Numa cirurgia, inseria-se no crânio do rato algo parecido com um pequeno joystick com dezenas de fios minúsculos.
Depois disso, o animal era colocado num labirinto em formato de T com chocolate numa das pontas. O labirinto era estruturado de modo que cada rato ficasse posicionado atrás de uma divisória, que se abria fazendo um clique alto. No começo, quando o rato escutava o clique e via a divisória desaparecer, geralmente ia e voltava pelo corredor do meio, farejando os cantos e arranhando as paredes. Parecia sentir o cheiro de chocolate, mas não conseguia descobrir como achá-lo. Quando chegava ao topo do T, muitas vezes virava à direita, afastando-se do chocolate, e depois acabava indo para a esquerda, às vezes fazendo uma pausa sem nenhum motivo óbvio. Por fim, a maioria dos animais descobria a recompensa. Mas não havia padrão discernível no caminho deles. Era como se cada rato estivesse dando um passeio descontraído, sem pensar. As sondas na cabeça dos ratos, no entanto, contavam uma história diferente. Embora cada um deles percorria o labirinto, seu cérebro e, em particular, seus gânglios basais trabalhava intensamente. Cada vez que um rato farejava o ar ou arranhava uma parede, seu cérebro explodia de atividade, como se analisando cada novo cheiro, imagem e som. O rato estava processando informações durante todo o tempo em que perambulava. Os cientistas repetiram o experimento diversas vezes, observando como a atividade cerebral de cada rato se alterava conforme percorria centenas de vezes a mesma rota. Uma série de mudanças lentamente surgiu. Os ratos pararam de farejar cantos e virar para o lado errado. Em vez disso, atravessavam um labirinto cada vez mais depressa. E dentro de seus cérebros, algo inesperado aconteceu. Conforme cada rato aprendia a se orientar no labirinto, sua atividade mental diminuía. À medida que o caminho se tornava cada vez mais automático, os ratos começaram a pensar cada vez menos. Era como se, nas poucas vezes em que um rato explorava o labirinto, seu cérebro tivesse que trabalhar com força total para dar conta de todas as informações novas. Mas, após alguns dias percorrendo o mesmo caminho, o rato não precisava mais arranhar as paredes nem farejar o ar, e por isso a atividade cerebral associada aos atos de arranhar e farejar ia cessando. Ele não precisava escolher para que direção virar. Portanto, os centros de tomada de decisão do cérebro ficava em silêncio. Só o que ele tinha que fazer era lembrar o caminho mais rápido até o chocolate. Dentro de uma semana, até as estruturas cerebrais relacionadas à memória tinham se aquietado. O rato havia internalizado como atravessar o labirinto correndo, num tal grau que quase não precisava pensar. Porém, essa internalização, correr reto, dobrar à esquerda, comer o chocolate, dependia dos gânglios basais, como as sondas cerebrais indicavam. Essa minúscula e primitiva estrutura neurológica parecia assumir o comando conforme o rato corria cada vez mais depressa e seu cérebro trabalhava cada vez menos. Os gânglios basais eram essenciais para recordar padrões e agir com base neles. Os gânglios basais, em outras palavras, armazenavam hábitos mesmo quando o resto do cérebro adormecia. Para observar essa capacidade cerebral, considere que a atividade dentro do crânio de um rato quando se depara com o labirinto pela primeira vez. O processo em que o cérebro converte uma sequência de ações numa rotina automática é conhecido como chunking, agrupamento, e está na raiz de como os hábitos se formam. Há dezenas, se não centenas de blocos chunks comportamentais dos quais dependemos todos os dias. Alguns são simples. Você automaticamente põe pasta de dente na escova antes de colocá-la na boca. Alguns, tais como se vestir ou preparar o almoço das crianças, são um pouco mais complexos.
Outros são tão complicados que é espantoso pensar que um pequeno pedaço de tecido que evoluiu há milhões de anos possa chegar a transformá-los em hábitos. Pensemos no ato de tirar o carro da garagem em marcha ré. Quando você aprendeu a dirigir, fazer isso exigiu uma grande dose de concentração. E por um bom motivo. A tarefa envolve abrir a garagem, destrancar a porta do carro, ajustar o banco, inserir a chave na ignição, girá-la em sentido horário, mexer nos retrovisores e conferir se não há obstáculos, colocar o pé no freio, engatar a marcha ré, tirar o pé do freio, estimar mentalmente a distância entre a garagem e a rua enquanto você mantém as rodas alinhadas e observa o trânsito no sentido contrário. Calcular como as imagens refletidas nos espelhos se traduzem em distâncias reais entre o para-choque, as latas de lixo e as cercas. Tudo isso enquanto você aplica uma leve pressão ao acelerador e o freio. E muito provavelmente pede ao passageiro que, por favor, pare de mexer no rádio. Hoje em dia, no entanto, você faz tudo isso cada vez que sai para a rua, quase sem pensar. A rotina acontece por hábito. Milhões de pessoas executam esse intrincado balé toda manhã, sem pensar, pois assim que sacamos a chave dos carros, nossos glândulos basais entram em ação, identificando o hábito que armazenamos em nosso cérebro referente a tirar um carro para a rua em marcha ré. Uma vez que esse hábito começa a se desenrolar, nossa massa cinzenta está livre para ficar em silêncio ou para dar sequência a outros pensamentos. E é por isso que temos capacidade mental suficiente para perceber que o Jimmy esqueceu a lancheira dentro de casa. Os hábitos, dizem os cientistas, surgem porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Se deixado por conta própria, o cérebro tentará transformar quase qualquer rotina num hábito, pois os hábitos permitem que nossas mentes desacelerem com mais frequência. Este instinto de poupar esforço é uma enorme vantagem. Um cérebro eficiente exige menos espaço, o que permite uma cabeça menor, tornando o parto mais fácil e, portanto, causando menos mortes de bebês e de mães. Um cérebro eficiente também nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos, tais como andar e escolher o que comer, de modo que podemos dedicar energia mental para inventar lanças, sistema de irrigação e, por fim, aviões e videogames. Mas preservar o esforço mental é uma questão complicada, pois se nossos cérebros desligam no momento errado, talvez deixemos de notar algo importante, como um predador escondido nos arbustos ou um carro em alta velocidade enquanto saímos para a rua. Por isso, nossos gânglios basais desenvolveram um sistema inteligente para determinar quando devem permitir que os hábitos assumam o comando. É algo que acontece sempre que um bloco de comportamento começa ou termina. Os picos são o modo como o cérebro determina quando deve ceder o controle a um hábito, o qual hábito deve usar. De trás de uma divisória, por exemplo, é difícil para um rato saber se ele está dentro de um labirinto conhecido ou de um armário desconhecido com um gato à espreita do lado de fora. Para lidar com essa incerteza, o cérebro depende muito esforço no começo de um bloco de comportamento procurando alguma coisa. Uma deixa que lhe forneça uma pista de qual hábito usar. De trás de uma divisória, se um rato ouve um clique, ele sabe que deve usar o hábito do labirinto. Se ouve um miado, escolhe um padrão diferente. Ao final da atividade, quando a recompensa aparece, o cérebro desperta e confere se tudo correu como esperado. Esse processo dentro dos nossos cérebros é um looping de 3 estágios. Primeiro, há uma deixa, um estímulo que manda seu cérebro entrar em modo automático e indica qual hábito ele deve usar. Depois, há a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. Finalmente, há uma recompensa,
que ajuda seu cérebro a saber se vale a pena memorizar esse looping específico para o futuro. Ao longo do tempo, esse loop deixa rotina, recompensa, se torna cada vez mais automático. A deixa e a recompensa vão se entrelaçando até que surja um poderoso senso de antecipação e desejo. Por fim, seja um laboratório gerado do MIT ou na garagem da sua casa, um hábito nasce. Os hábitos não são inevitáveis. Como explicam os 2 capítulos seguintes, eles podem ser ignorados, alterados ou substituídos. Mas a descoberta do looping do hábito é tão importante porque revela uma verdade básica. Quando o hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Ele para de fazer tanto esforço ou desvia o foco para outras tarefas, a não ser que você deliberadamente lute contra um hábito, que encontre novas rotinas. O padrão irá se desenrolar automaticamente. No entanto, apenas entender como os hábitos funcionam, aprender a estrutura do loop do hábito, já os torna mais fáceis de controlar. Assim que você divide um hábito em seus componentes, está apto a brincar com as engrenagens. Fizemos experimentos em que treinamos ratos para atravessar um labirinto até que virasse um hábito. E depois eliminamos o hábito, mudando a localização da recompensa. Me disse Anne Greibel, um cientista da MIT, que supervisionou muitos dos experimentos com os gânglios basais. Então, um dia colocamos a recompensa no lugar antigo, soltamos o rato e aí está. O velho hábito ressurge imediatamente. Os hábitos nunca desaparecem de fato. Estão codificados nas estruturas do nosso cérebro. E essa é uma enorme vantagem para nós, pois seria terrível se tivéssemos que reaprender a dirigir depois de cada viagem de férias. O problema é que nosso cérebro não sabe a diferença entre os hábitos ruins e os bons. E por isso, se você tem um hábito ruim, ele está sempre ali à espreita, esperando as deixas e recompensas certas. Isso explica por que é tão difícil criar o hábito de fazer exercícios, por exemplo, ou de mudar nossa alimentação. Uma vez que adquirimos uma rotina de sentar no sofá, em vez de sair para correr ou de fazer um lanchinho sempre que passamos por uma caixa de donuts, esses padrões continuam para sempre dentro das nossas cabeças. Segundo a mesma regra, no entanto, se aprendemos a criar novas rotinas neurológicas que sejam mais poderosas que esses comportamentos, se assumimos o controle do loop do hábito, podemos forçar essas tendências nocivas a ficar em segundo plano, assim como fez Lisa Allen após sua viagem ao Cairo. Estudos demonstram que, uma vez que alguém cria um novo padrão, sair para correr ou ignorar as donuts se torna tão automático quanto qualquer outro hábito. Sem os loops do hábito, nossos cérebros entrariam em pane, sobrecarregados com as minúcias da vida cotidiana. Pessoas cujos gânglios basais são prejudicados por lesões ou doenças muitas vezes ficam mentalmente paralisadas. Têm dificuldade de realizar atividades básicas, como abrir uma porta ou decidir o que comer. Perdem a capacidade de ignorar detalhes insignificantes. Um estudo, por exemplo, descobriu que pacientes com lesões nos gânglios basais eram incapazes de reconhecer expressões faciais, inclusive medo, nojo, porque nunca sabiam direito em qual parte do rosto deviam se focar. Se os gânglios basais perdemos acesso a centenas de hábitos de que dependemos todos os dias. Você parou hoje de manhã para decidir se amarrava o sapato esquerdo ou direito? Primeiro, teve problemas para decidir se deveria escovar os dentes antes ou depois de tomar banho? É claro que não. Essas decisões são habituais, não exigem esforços.
contanto que seus gânglios basais estejam intactos e as deixas continuem constantes. Os comportamentos acontecerão sem pensar. Se bem que, quando você sai de férias, talvez se vista de maneiras diferentes ou escove os dentes num outro momento da rotina matinal sem perceber. Ao mesmo tempo, no entanto, a dependência do cérebro de rotinas automáticas pode ser perigosa. Muitas vezes, os hábitos são tanto uma maldição quanto um benefício. Pense no caso de Eugênio, por exemplo. Os hábitos lhe deram sua vida de volta depois que ele perdeu a memória. E então levaram tudo embora de novo. Parte 3. Conforme Larry Squirrel, especialista em memória, passava cada vez mais tempo com Eugênio, foi ficando convencido de que seu paciente estava, de algum modo, aprendendo comportamentos novos. Imagens do cérebro de Eugênio mostravam que seus glândulos basais tinham escapado da lesão causada pela encefalite viral. Seria possível, perguntou-se o cientista, que Eugênio, mesmo com a grave lesão cerebral, ainda pudesse usar o loop deixa a rotina recompensa? Será que esse antigo processo neurológico poderia explicar como Eugênio era capaz de dar uma volta no quarteirão e achar o pote de amendoins na cozinha? Para testar se Eugênio estava formando novos hábitos, Squire criou um experimento. Pegou 16 objetos diferentes, pedaços de plástico e peças de brinquedos com cores vivas e os colou em retângulos de papelão. Então, os dividiu em 8 pares, opção A e opção B. Em cada par, um dos pedaços de papelão, escolhido aleatoriamente, tinha um adesivo na parte de baixo onde se lia correto. Square colocou Eugênio sentado à mesa, deu-lhe um par de objetos e pediu que escolhesse um deles. Em seguida, pediu que Eugênio virasse o papelão escolhido para ver se havia um adesivo dizendo o correto na parte de baixo. Este é um jeito comum de medir a memória, já que há apenas 16 objetos e eles são sempre apresentados nos mesmos 8 pares. A maioria das pessoas consegue memorizar qual item é correto após umas poucas repetições. Macacos são capazes de memorizar todos os itens corretos depois de 8 a 10 dias. Eugênio não conseguia lembrar nenhum dos itens corretos, por mais vezes que fizesse o teste. Ele repetiu o experimento 2 vezes por semana durante meses, olhando 40 pares por dia. Você sabe por que está aqui hoje? Perguntou o pesquisador no começo de uma sessão, algumas semanas depois do início do experimento. Acho que não, disse Eugênio. Vou lhe mostrar uns objetos. Você sabe por quê? Tenho que descrevê-los para você ou dizer para que eles servem? Eugênio não lembrava absolutamente nada das sessões anteriores. Mas, conforme as semanas se passaram, o desempenho de Eugênio melhorou. Depois de 28 dias de treinamento, escolhi os objetos corretos 85% das vezes. Aos 36 dias, acertava 95% das escolhas. Certo dia, depois de um teste, Eugênio olhou para a pesquisadora, desconcentrado com o seu sucesso. Como estou fazendo isso? Ele perguntou a ela. Me diga o que está acontecendo na sua cabeça, a pesquisadora disse. Você diz para si mesmo, eu me lembro de ver esse? Não, disse Eugênio. A coisa está aqui de algum jeito ou de outro. Ele apontou para sua cabeça. E a mão vai para trás. Para Square, no entanto, aquilo fazia todo sentido. Eugênio era exposto a uma deixa, um par de objetos sempre apresentados na mesma combinação. Havia uma rotina. Ele escolhia um objeto e olhava para ver se havia um adesivo embaixo, mesmo não fazendo ideia de por que se sentia impelido a virar o papelão. Então havia uma recompensa, a satisfação que ele obtinha após achar um adesivo proclamado correto. Por fim, o hábito surgiu. Para se certificar de que aquele padrão era realmente um hábito, Square realizou mais um experimento. Pegou todos os 16 itens e pôs na frente de Eugênio ao mesmo tempo. Pediu que colocasse todos os objetos corretos numa mesma pilha.
Eugênio não fazia ideia de por onde começar. Minha nossa, como vou lembrar isso? Ele perguntou. Estendeu a mão para pegar um objeto e começou a virá-lo. A pesquisadora o deteve. Não, ela explicou. A tarefa era pôr os itens em pilhas. Por que ele estava tentando virá-los? É só um hábito, eu acho, ele disse. Ele não conseguiu fazer aquilo. Os objetos, quando apresentados fora do contexto do loop do hábito, não fazia sentido para ele. Essa era a prova que Square procurava. Os experimentos demonstravam que Eugênio tinha a capacidade de formar novos hábitos, mesmo quando eles envolviam tarefas ou objetos dos quais ele era incapaz de lembrar por mais de um poucos segundos. E isso explicava como Eugênio conseguia sair para passear toda a manhã. As deixas, certas árvores na esquina ou a localização de caixas de correio específicas eram consistentes toda vez que ele saía. E por isso, embora ele fosse incapaz de reconhecer sua casa, seus hábitos sempre o guiavam de volta para a porta da frente. Isso também explicava por que Eugênio tomava café da manhã 3 ou 4 vezes por dia, mesmo que não estivesse com fome, contanto que as deixas certas estivessem presentes, como o seu rádio ou a luz da manhã entrando pelas janelas. Ele automaticamente seguia o roteiro ditado por seus gânglios basais. Além disso, havia dezenas de outros hábitos na vida de Eugênio que as pessoas só perceberam quando começaram a procurar. A filha de Eugênio, por exemplo, muitas vezes passava na casa deles para dar um oi. Falava com o pai na sala por um tempo, depois entrava na cozinha para ficar com a mãe e então ia embora, despedindo-se com um aceno ao sair pela porta. Eugênio, que já tinha esquecido a conversa anterior deles, quando ela saía, ficava bravo, porque ela estava indo embora sem conversar com ele. E depois esquecia porque estava chateado. Porém, o hábito emocional já havia começado. E por isso sua raiva persistia inflamada e além da sua compreensão até se consumir por si só. Às vezes ele batia na mesa e falava palavrões. Ou se alguém perguntava por que ele dizia, não sei, mas estou bravo. Beverly me contou. Ele chutava a cadeira, ou era ríspido com quem quer que entrasse na sala. Então, poucos minutos depois, ele sorria e falava do tempo. Era como se, uma vez que a frustração começava, ele tivesse que levá-la até o fim, ela diz. O novo experimento de Square também mostrou outra coisa, que os hábitos são surpreendentemente delicados. Se as deixas de Eugênio sofressem mesmo a menor alteração, seus hábitos caíam em desarranjo. Por exemplo, nas poucas vezes em que ele dava a volta no quarteirão e havia algo diferente, a prefeitura estava fazendo obras na rua, ou uma ventania tinha soprado galhos por toda a calçada, Eugênio se perdia, por mais perto que estivesse de sua casa, até que um vizinho gentil lhe mostrasse o caminho até sua porta. Se sua filha parasse para conversar com ele por 10 segundos antes de sair, seu hábito de raiva nunca surgia. Os experimentos de Square com Eugênio revolucionaram a compreensão da comunidade científica de como o cérebro funciona, provando de uma vez por todas que é possível aprender e fazer escolhas inconscientes sem ter nenhuma lembrança da lição ou da tomada de decisão. Eugênio mostrou que os hábitos, tanto quanto a memória e a razão, são a raiz do nosso comportamento. Talvez não nos lembremos das experiências que criam nossos hábitos, mas, uma vez que estão alojados dentro dos nossos cérebros, eles influenciam o modo como agimos, muitas vezes sem percebermos.